Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, tem uma questão que sempre aparece quando a gente fala de justiça. Será que o sistema todo, a polícia, os juízes, deveria mesmo se preocupar com infrações, bem, minúsculas? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do direito brasileiro que trata exatamente disso, o famoso princípio da insignificância. Bora entender como essa história funciona? Para a gente começar, vamos pensar numa situação bem simples. Alguém entra numa papelaria e pega um clipe de papel. Um só. Custa centavos, né? Pela letra fria da lei, isso é um furto, mas pensem bem. Vale a pena mobilizar toda a máquina da justiça criminal, com delegacia, processo, juiz, por causa de um mísero clipe de papel? É exatamente essa a pergunta que o princípio da insignificância tenta responder. E olha, essa ideia não é de hoje não, viu? Ela vem lá da Roma Antiga, com essa máxima em latim, de minimis non curat praetor, que traduzindo de forma bem direta quer dizer o juiz não cuida de ninharias. A lógica era simples, o sistema de justiça foi criado para lidar com coisa séria e não com problemas triviais. E essa sabedoria antiga, de séculos atrás, acabou sendo absorvida pelo nosso direito penal moderno. Então, o que é formalmente esse tal princípio? Basicamente, é uma doutrina jurídica que diz o seguinte: se um ato, que na teoria é ilegal, não causa um dano de verdade, um dano significativo, ele não é considerado crime na prática. E o mais curioso é que isso não está escrito lá com todas as letras no Código Penal. Foi uma criação dos estudiosos e principalmente dos tribunais que foram decidindo caso a caso e construindo essa ideia para deixar a justiça mais racional, mais focada no que realmente importa. Ok, agora a gente entra numa parte um pouquinho mais técnica, mas é fundamental para entender o negócio todo. Para algo ser crime, precisa ter o que a gente chama de tipicidade. Pensa nisso como um checklist. A tipicidade formal é ver se a ação se encaixa perfeitamente na descrição da lei. Por exemplo, a lei diz que subtrair coisa alheia é furto. A pessoa fez isso? Checklist marcado. Mas tem um segundo passo, a tipicidade material. E aqui a pergunta é: essa ação causou um dano relevante? Uma lesão de verdade? É exatamente aqui que o princípio da insignificância entra em campo. Ele diz: olha, a ação até bate com a descrição da lei, mas o dano foi tão pequeno, tão insignificante, que o direito penal não deveria nem se preocupar com isso. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1.000.000. Como é que se decide o que é insignificante e o que não é? É no achismo do juiz? De jeito nenhum. O nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, criou uma espécie de checklist. São critérios bem claros e todos eles precisam ser preenchidos, sem exceção. Vamos dar uma olhada neles. E são esses 4 requisitos aqui que a gente pode resumir no macete MARI. Primeiro, M de mínima ofensividade da conduta. Segundo, A de ausência de periculosidade social. Terceiro, R de reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e, por último, I de inexpressividade da lesão jurídica causada. Tem que marcar sim para todas as 4 perguntas. É um teste bem rigoroso que vai muito além de só olhar o preço da coisa. Beleza, agora que a gente viu a teoria, vamos para o mundo real. Como é que esses testes funcionam na prática? É aqui que a coisa fica interessante, porque as decisões dos tribunais às vezes nos mostram que essa linha entre o que é trivial e o que é inaceitável pode ser bem surpreendente. E que tal este exemplo? Crimes federais. Em casos de descaminho, que é basicamente trazer produto de fora sem pagar imposto, ou até sonegação fiscal, os tribunais têm entendido que um valor de até R$ 20.000 pode ser considerado insignificante. Sim, 20.000. Parece um absurdo, não é? Mas a lógica é a seguinte: se a própria Receita Federal acha que não vale a pena economicamente mover uma ação por dívidas abaixo desse valor, por que o direito penal, que é a ferramenta mais forte do Estado, deveria se meter nisso? Faz sentido quando a gente para pensar. Isso prova o ponto principal. Não é só o valor do objeto que conta. Olha só esses 2 cenários. Alguém furta um salgado de uma lanchonete. O valor é baixo, pode ser insignificante. Agora imagina que para furtar esse mesmo salgado, a pessoa quebrou o vidro de um carro que estava estacionado. Aí a história muda completamente. O modo como o crime foi cometido, esse rompimento de obstáculo, mostra um grau de reprovabilidade muito maior. E isso já era. Afasta o princípio da insignificância. O contexto é tudo. Agora, existem áreas onde a porta está completamente fechada para esse princípio. Não tem nem conversa. Violência doméstica e familiar contra a mulher é uma delas. O princípio da insignificância nunca se aplica.
O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou isso numa súmula, que é tipo um resumo oficial do entendimento do tribunal. A súmula 589 é claríssima. Não interessa se a lesão foi leve. O que está em jogo aqui é a integridade física, psicológica e a dignidade da mulher. E isso nunca, jamais será insignificante. Na mesma linha, qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça está fora. Pensa num roubo ou numa extorsão. Nesses casos, a periculosidade da ação é altíssima. O valor do celular ou da carteira que foi levada se torna completamente irrelevante perto do medo, do trauma, do risco à vida da vítima. A prioridade máxima é proteger a pessoa. Sempre. Outro campo minado para o princípio, crimes contra a administração pública. Pense em peculato, que é quando um funcionário público desvia algo. O STJ também tem uma súmula sobre isso, a 599. E a lógica aqui é diferente. Não se trata de proteger o valor de uma caneta ou de um computador desviado. O que está sendo protegido é a moralidade administrativa, a confiança que a população tem que ter no serviço público. O dano, nesse caso, é a credibilidade do Estado. E isso não tem preço. E para fechar o quadro das proibições, o princípio também não costuma colar em outros crimes bem sérios. Por exemplo, na lei de drogas, a quantidade pode até influenciar a pena, mas não torna o crime insignificante. No contrabando, o problema não é o imposto, mas o risco à saúde ou à segurança pública. E na falsificação de dinheiro? Bom, aí o que se protege é a fé pública, a confiança que todo mundo tem que ter na nossa moeda. Certo. Agora a gente chega na parte final e talvez na maior polêmica de todo esse assunto. Ok? O caso parece ser claramente insignificante. Mas a pergunta é, quem é que pode bater o martelo e dizer isso primeiro? E aqui está o dilema. Imagina a cena. Uma pessoa é detida e levada para a delegacia porque furtou uma barra de chocolate. O delegado de polícia olha para aquilo e vê que todos os requisitos da insignificância estão ali. Ele, como a primeira autoridade jurídica do caso, pode simplesmente arquivar a ocorrência ali mesmo? Ou ele é obrigado a instaurar um inquérito, mobilizar a polícia, mandar para o Ministério Público, para só depois de meses, talvez anos, um juiz olhar e dizer: ah, isso era insignificante. Basicamente, existem duas visões que batem de frente. De um lado, uma visão mais tradicional dos tribunais que diz: não, essa análise é complexa e só quem pode fazer é um juiz. Mas do outro lado, tem uma galera forte de juristas e, claro, os próprios delegados, que argumentam: peraí, o delegado é o primeiro filtro do sistema, é dever dele analisar se há crime ou não. A ideia é que, em casos óbvios, aplicar o princípio logo de cara economiza tempo, dinheiro público e, principalmente, evita que uma pessoa passe pelo constrangimento de ser processada por absolutamente nada. No fim das contas, isso tudo nos joga diante de uma pergunta fundamental sobre que tipo de justiça a gente quer. Uma justiça mais eficiente, que resolve o que é pequeno logo na porta de entrada para poder focar no que é realmente grave? Ou uma justiça mais cautelosa, mais formal, que insiste que todo e qualquer caso, não importa quão pequeno, tem que passar pelo ritual completo até chegar a um juiz? Essa briga clássica entre o pragmatismo e o formalismo, uma tensão que, com certeza, continua a definir os rumos do nosso direito.